Olá, meus queridos irmãos da Venerável Ordem Terceira do Carmo e a todos que me assistem. É um prazer estar de volta, nós estamos alegremente retomando este nosso programa sobre a vida intelectual. Então sejam bem-vindos de volta. Então, depois desse tempo, é importante que nós nos relembremos do que nós já vimos, do que nós já falamos aqui nessas aulas, né? Como todo conhecimento deve ser, é importante a gente não perder essa perspectiva de que o conhecimento ele é acumulativo e associativo. Então, até quem não viu as três primeiras aulas, os 3 primeiros vídeos, eu recomendo que veja para dar continuação aqui na nossa programação. Então, nós falamos já sobre o fim último do homem, na nossa primeira aula, qual é a finalidade última do ser humano. Depois nós falamos sobre as condições físicas para a vida intelectual. Nos aprofundamos aí um pouco nos órgãos dos sentidos e no funcionamento desses órgãos com os sentidos internos e o quanto isso é importante para a formação do imaginário, da memória e para o uso da inteligência. E na nossa última aula nós falamos, a partir do livro A Vida Intelectual do Padre Sertiange, falamos sobre a ideia, né, uma afirmação que ele fez de que, no livro, de que o intelectual é um consagrado. Então, partindo dessa afirmação, nós trabalhamos um pouco com a imaginação mesmo, né? Então, eu coloquei ali 3 imagens e as desenvolvi para que a gente pudesse também praticar esse desenvolvimento de transformar em imagem aquilo que você está ouvindo, para que você tenha na memória elementos para a meditação. E agora, continuando o nosso curso, se é que posso chamar assim, nós vamos falar, voltar ao tema do Catecismo da Educação, que é do Abade Bethlehem, falando das condições morais para o bom desenvolvimento intelectual. Bom, para falar de educação moral, ou de condição moral, é muito importante que primeiro nós entendamos o que é a moral, né? Que é assim como tantas outras palavras, atualmente, essa palavra ela é meio desconhecida, ela é confundida, as pessoas não entendem mais o que é moral. E quando acham que entendem alguma coisa, normalmente elas têm uma reserva com a palavra moral, e às vezes até uma certa raiva ou repulsa, assim, né? Nossa, o moralismo é uma coisa horrível. Então primeiro vamos tentar limpar um pouco tudo que está em volta dessa palavra para que nós consigamos realmente meditar a partir do que é a moral, né? Ter um primeiro contato mais real com isso. Então, eu vou comentar primeiro da própria definição do que é a moral. Se você buscar no dicionário, você vai encontrar essas definições com facilidade. Então, eu vou falar primeiro a segunda definição, que é a que nós não vamos usar, e depois ficaremos com a primeira definição. Então, a segunda definição ela é mais geral. Então, no dicionário Aulete, ele diz que é um conjunto de regras e princípios de decência que orientam a conduta dos indivíduos de um grupo social ou sociedade. Então, eu posso falar da moral burguesa, ou da moral cristã, ou de qualquer outro grupo. Então, você vê que está restrito a grupos da sociedade. Porém, o conceito de moral que eu gostaria que vocês se ativessem é o primeiro, né, que é o conceito de cunho filosófico, que aí define a moral da seguinte maneira: é o conjunto de regras de conduta inerente ao espírito, ou seja, que é próprio do espírito. O que é o espírito? É tudo aquilo que é imaterial, né? Não é corporal, é imaterial. Tudo que é inerente ao espírito humano, aplicáveis de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, ou a um grupo ou pessoa determinada, proveniente dos estudos filosóficos sobre a moral.
Então, esse conceito que eu gostaria que vocês guardassem, né? Então, é aplicável a qualquer pessoa humana, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Isso que nós podemos chamar de moral, é algo que é inerente, ou seja, é próprio do espírito humano, certo? E aí, neste livro, nós vamos ficar um tempo falando sobre esse tema da moral, um tema muito interessante, mas ele é denso, então eu vou pedir que vocês mantenham a atenção assim em alta. Se precisar, se alguma palavra lhe escapar, vá buscar o significado para que você consiga aproveitar o máximo disso aqui, porque vai ser a base para outras coisas mais profundas que, com a graça de Deus, nós poderemos falar futuramente, como o desenvolvimento de virtude, né? Como que essas virtudes atuam na alma e tudo mais. Então, para falar das condições morais, o Abade ele vai indicar que existem 5 condições, né? Então, a primeira, a aquisição de conhecimentos, a segunda, o desenvolvimento do espírito, depois a formação do juízo, a educação do espírito de invenção e, por último, a cultura do gosto. Então, são 5 condições para que você desenvolva uma formação moral que vai favorecer a vida intelectual, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento profundo do espírito, como ele diz lá no começo dessa parte sobre a vida intelectual. Então, nós vamos começar desse primeiro item, dessa primeira condição, que é a aquisição de conhecimentos, certo? Já no início desse item, ele coloca uma frase de Napoleão, aquele general que certamente todos pelo menos já ouviram falar. Então aqui não está em questão se eu acho correto ou não, né, a vida de Napoleão e a obra dele, enfim, mas a frase realmente é muito pertinente e pode nos ajudar a refletir sobre este tema. Então a frase é a seguinte, ele disse, uma cabeça sem recordações é como uma cidade sem guarnição. Aí a gente precisa pensar um pouco, né? O que ele está querendo dizer com recordações? Seria uma forma de aludir à importância de ter coisas guardadas, ou seja, de ter conhecimento, né? Na sua cabeça. Então, de você não ser uma cabeça vazia, assim, mas uma cabeça que tem uma experiência de vida, né? Então, é aquilo que alguns chamam do conhecimento por experiência, o professor Olavo falava do conhecimento por presença, então está relacionado a essas coisas. Você realmente vai conhecer aquilo que você viveu, aquilo que você experienciou. Ou seja, se você vive coisas assim, passando por elas, né, a sua vida tem sido assim, você provavelmente não vai conseguir usar tudo isso que você já passou como algo que vai te ajudar a fazer escolhas melhores hoje, né? Então imagina, Napoleão falou isso enquanto um general, né? E ele realmente tinha autoridade para dizer isso porque ele vencia todas as guerras. Na verdade, ele só começou a perder quando ele começou a delegar que outros fossem generais, né? Nas batalhas. Mas enquanto ele liderou, ele foi o vencedor em todas as batalhas. Então aqui tem um conhecimento já inicial para nós. É preciso conhecer as coisas por experiência e guardá-las na memória, para que você, quando necessitar, tenha essa experiência da qual você pode se valer para tomar decisões e agir de acordo com aquilo que é mais indicado naquele momento. Se quem não faz isso está com uma cidade sem guarnição. O que é uma cidade sem guarnição, né? E é uma linguagem de guerra. É uma cidade que pode ser invadida a qualquer momento, né? Então a nossa cabeça sem isso, sem esses conhecimentos, sem essas experiências, podem ser o tempo todo levadas para um lado e para o outro, né? Pode aderir às modinhas que aparecem a todo momento. Não tem direção na vida, né? Então ele já começa introduzindo dessa forma para falar da importância do conhecimento, da experiência. Quando nós falamos em conhecimento,
quer dizer que você precisa buscar uma instrução, né? Na nossa família, nós recebemos as primeiras instruções de como viver, né? De como eu devo falar, como eu devo me sentar, como eu devo me portar, enfim. E depois os nossos pais também nos colocam em escolas, uma boa intenção de que nós sejamos instruídos. Nem sempre isso dá certo, especialmente no tempo que nós vivemos, mas enfim, a intenção é de que nós recebamos uma instrução para a vida, para desempenhar bem as coisas que nós devemos fazer como homens e mulheres adultos, né? E aí o Abad, então, ele vai falar da instrução e dos graus dessa instrução, né? Então, dentro do que você precisa conhecer, existe então a necessidade de uma instrução, que pode ser até feita pela própria pessoa, né, num autodidatismo, se for o caso, mas de qualquer forma você tem que se instruir. E aí ele fala de 2 graus de instrução. Um grau que é a instrução necessária, sem a qual o homem fica como essa cidade sem guarnição, ele fica perdido na vida, né? Ele é um homem desgovernado, sem direção. E aquela instrução que vai além do necessário, né? Então essa instrução necessária, o homem não pode ficar sem ela. E essa que vai além do necessário, dentro de algumas condições, ela pode ser boa também. E a gente vai falar mais para frente disso, não hoje, mas guardem isso. Hoje nós vamos falar, então, primeiramente, deste primeiro grau. Então, a instrução que é necessária. Então, neste grau, como eu disse, é aquele nível de instrução em que o homem, sem ela, não pode se dirigir na vida. Então, este tipo de instrução deve primeiramente, né, se a gente fosse pensar num programa de instrução, ela deveria responder primeiro às perguntas: o que é o homem, de onde veio, para onde vai e quais são os meios que ele deve aplicar para alcançar este destino, né? Aí a gente já começa a pensar, essa educação tem sido dada para nós desde crianças, desde a juventude? Pelo que eu tenho visto, não, né? Então a gente vai simplesmente aprendendo normas, que são normas não no conceito primeiro que eu falei ali de condutas que são próprias do ser humano, mas são normas de um grupo, né? Então, especialmente no Brasil, nós vivemos muito assim, não existe uma moral do brasileiro, existem normas de grupos diferentes. Então, cada família tem uma norma. Eu estou aqui na Ordem Terceira do Carmo, tem uma norma, mas se eu for em outra paróquia, é outra norma. Se você não conhece essas coisas, você fica realmente desgovernado, né? Então, se você não consegue primeiro responder a essas perguntas, que é o que tem acontecido, você já começa a entrar no mercado de trabalho, ou, sei lá, fazer qualquer outra atividade, se relacionar com as pessoas, namorar, casar, sem, no mínimo, saber o que é o homem, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos, e quais os meios que eu devo aplicar para isso. Então, você vê que já tem uma primeira lacuna ali. E a segunda parte deste primeiro grau de instrução que é necessária, que o autor fala aqui, é a parte técnica. Então, ela deve dar conta do ensino da leitura, por exemplo, da escrita, do cálculo, das noções fundamentais das ciências, alguns conhecimentos de história e de geografia e uma iniciação inicial na vida social. Então, você vê assim, nós estaríamos bem preparados para viver em sociedade se houvesse uma conduta, né, uma norma que todos conhecessem, né? Se todos soubessem o que é homem, para onde vai, como fazer, que meios eu tenho para isso, e se eu adquirisse também as técnicas que são necessárias para que eu mesmo entenda isso, né? Então, por exemplo, não basta eu saber essas coisas, mas não ter linguagem para desenvolver isso, para pensar sobre isso, né? Se eu vou pensar na finalidade última do homem, como eu falei na última aula, que é altíssima, que é a máxima santidade e a máxima sabedoria,
Como eu vou fazer isso sem a linguagem, por exemplo? Ah, sim, eu vou contar com a graça? Vou contar com a graça, mas é bom a gente lembrar que a igreja diz também que a natureza precede a graça, né? Nós não somos só espírito, né? Nós não somos anjos. Estava falando isso aqui agora há pouco com a irmã Mariana, antes de começarmos. Então, é preciso cuidar também da natureza, né? Para que nós alcancemos esse desenvolvimento altíssimo, essa finalidade altíssima que nos é proposta. Então, esse é o primeiro grau da educação necessária. Nós já vemos aí que há falhas graves nisso, né? Que a gente vai poder se aprofundar com o tempo. E o segundo grau dessa educação que é necessária é aquela educação que é necessária para que você desempenhe bem uma atividade profissional ou de acordo com o teu estado de vida. Então, um sacerdote, ele deve conhecer as ciências eclesiásticas, então ele deve se instruir nisso. Um médico deve se instruir nas ciências médicas, um advogado ou um juiz nas ciências jurídicas. Um professor deve dominar a matéria que ele ensina e assim sucessivamente. De modo que, se você desempenha uma função profissional sem a instrução necessária e sem o conhecimento necessário, de algum modo, você pode lesar aquelas pessoas que estão te remunerando, percebe? Assim, a gravidade disso moralmente falando. Então, nós vivemos um pouco sem nos importarmos com isso, né? Nós vemos, infelizmente, uma decadência muito grande em muitas profissões, na minha mesma de professora, né? Vou falar de mim. Existe uma lacuna muito grande na instrução, nos conhecimentos que nós deveríamos adquirir antes de começar a ensinar alguma coisa. Na verdade, no decorrer da história, nós vemos assim, os grandes educadores, na verdade, eles foram mestres, né? Eles viviam aquilo que eles ensinavam profundamente, e só então eles falavam, e não porque eles queriam para ganhar dinheiro, eles falavam porque as pessoas iam atrás deles. Pelo amor de Deus, me ensina isso, eu quero viver melhor, eu quero viver como um homem, como uma mulher de verdade, né? Para a gente ver como o paradigma mudou. Mas é importante, meus irmãos, que nós saibamos a implicação de viver assim, meio que na doida, né? Sem saber as consequências morais da falta de conhecimento, né? Da falta de instrução. Eu citei aqui profissões, assim, que você precisa estudar, às vezes você faz faculdade, doutorado e tudo mais, mas nós podemos aplicar e devemos também aplicar isso a alguns estados de vida, como, por exemplo, uma mulher ou um homem que pretendem se casar, constituir família. Então, uma moça, ela deve estar preocupada em como ser uma boa esposa, né? Como ser uma boa mãe, e todos os papéis todas as funções que estão relacionadas a este papel social tão importante, social e espiritual, né? O marido, o homem também, como ser um bom esposo, como ser um bom pai. E o que acontece é que nós ficamos muito preocupados já com as coisas mais materiais destes estados de vida, né? Com o fim daquilo, sem se importar com o processo para chegar lá. Então, eu vejo muito isso nos jovens. Então, é uma preocupação muito externa, né? De conquistar logo alguém do sexo oposto, mas sem estar preparado para o matrimônio, né? Então, se você se preparar bem, certamente Deus vai mandar essa pessoa, né? Na hora certa essa pessoa vai chegar, se for realmente a tua vocação, se tu rezas para que isso aconteça, se te prepares para isso, que a pessoa vai chegar, não tenha dúvida. Então, sem o conhecimento, sem essa instrução básica, esses 2 graus que eu estou colocando aqui, a gente tende a viver no caos que a gente vive hoje, né? Então,
pensando sobre isso, dá para entender melhor por que as coisas estão assim, né? Por que as pessoas não estão desempenhando bem suas funções, por que os atendimentos não são bem feitos, por que a educação mais deseduca do que educa, né? Então, muitas vezes é porque as pessoas que estão responsáveis por isso estão simplesmente desempenhando esses papéis aos trancos e barrancos. O que fazer diante disso? Ficar desesperado? Não. Né? Como eu já disse outras vezes, mas vou repetir. Se nós estamos aqui, se nós estamos vivos, é porque existe a misericórdia, o amor de Deus e a confiança, de certo modo, né? Deus confia em nós, Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Então, se Ele está nos dando tempo de vida e nós temos contato com estas coisas, é porque nós temos algo a fazer. Então, há tempo para fazer algo. Você pode se melhorar nessas coisas. Então, dessas coisas que eu citei aqui, você pode estudar, você pode buscar lapidar-se na profissão, se você é casado, ou seja qual for o teu estado de vida, é possível melhorar em cada uma dessas coisas para que você tenha conhecimento, o mínimo de instrução para que moralmente a vida moral também se desenvolva, né? Esse aspecto tão importante, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar, continuando esse assunto, sobre o segundo grau, né? Nós vamos entrar naquela educação que não é propriamente necessária, mas que pode ser boa dentro de certas condições. Então, foi um prazer muito grande revê-los, e aguardo vocês na próxima aula. Por favor, curtam e compartilhem este vídeo para que mais pessoas conheçam o canal da Venerável Ordem Terceira do Carmo. Fiquem com Deus e até a próxima.